Olá, tudo bem? Eu quero esclarecer a respeito dos conselhos profissionais. Primeiramente, são conselhos fiscalizadores da profissão. Em um segundo momento, são autarquias federais criadas por lei. Terceiro momento, exercem uma função pública, exercem um poder fiscalizador público da administração pública por meio da descentralização desse poder, que é um conceito do direito administrativo. Quarto ponto importante para nós esclarecermos: os conselhos são autarquias federais, como eu já disse, e por essa razão pertencem à administração pública indireta. A administração pública direta é o município, os municípios, os estados, etc. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas confundem muito qual é a verdadeira função, quais são as verdadeiras funções de um conselho profissional, seja de qual profissão for. Lembrando que só existem conselhos profissionais de profissões regulamentadas. É por meio de lei federal que uma profissão é regulamentada, conforme está no artigo 22 da Constituição. É por meio de lei federal que você fica sabendo, todos nós, quais são os requisitos para alguém se tornar um profissional X, Y, etc. É um curso de graduação? É um curso de pós-graduação? E se a pessoa cursar no exterior, como que é? Enfim, a partir do momento que a pessoa preenche o requisito da lei e não um requisito que o conselho diga por meio de resolução, por exemplo, é o profissional. A pessoa está pronta, está apta a exercer aquela profissão, gozar daquelas prerrogativas, se inscrever no conselho, etc. Então, quando alguém faz uma graduação numa determinada profissão, ela tem direito de se inscrever no conselho e exercer livremente todos os atos inerentes àquela profissão, cabendo ao conselho a fiscalização do exercício profissional nos termos da lei. Nos termos da lei. Se a pessoa vier a descumprir alguma normativa da lei ou alguma normativa do Código de Ética, por exemplo, ou das resoluções, o conselho pode aplicar as devidas punições. Normalmente advertência, suspensão, censura pública, multa, cassação, enfim. O conselho, então, ele fiscaliza se a pessoa age com prudência, não age com negligência, não age com imperícia, mas nenhum conselho pode exigir que alguém curse a faculdade X ou Y, nenhum conselho pode exigir que alguém curse a pós-graduação X ou Y, nenhum conselho pode exigir que alguém curse mestrado ou doutorado X ou Y, nenhum conselho pode exigir que alguém tenha certificação X ou Y, que seja da panelinha X ou Y. Não pode, porque conforme está na Constituição, no artigo 5º, o exercício profissional é um direito fundamental, é livre nos termos da lei e não nos termos do que o conselho disser. O que o conselho faz é complementações referentes às formações. Para reconhecer a especialidade tal, o conselho exige que faça uma residência. Para reconhecer a especialidade tal, o conselho exige que tenha 2 anos de experiência. E por aí nós vamos.
Mas não é porque a pessoa não é especialista na área X ou Y, não tem aquele título reconhecido pelo conselho, que ela não pode exercer livremente a profissão. Em outras palavras, um médico sem ser neurocirurgião pode fazer uma neurocirurgia. Ah, Diogo, é um absurdo, eu acho antiético. Tudo bem, eu também não acho muito bacana, só estou dizendo que juridicamente pode. Um psicólogo recém-formado pode trabalhar como neuropsicólogo, sem ter feito nenhum curso de neuropsicologia. Não é muito bacana, mas pode. Um advogado, sem nunca ter estudado direito tributário, pode pegar causas tributárias. E por aí nós vamos. Se vier a ser imprudente, negligente ou imperito ou cometer erros com dolo, responde perante o Código de Ética junto ao Conselho. Responde perante o Código Penal junto às autoridades competentes, estelionato, charlatanismo. Responde perante autoridades cíveis e administrativas, Justiça, PROCON, Delegacia do Consumidor, por atos de violação aos direitos do consumidor, por exemplo, dos consumidores. Enfim, as punições, o controle da qualidade por meio de punições é o verdadeiro papel dos conselhos. O papel primordial dos conselhos é esse. A função que foi delegada pela administração pública aos conselhos, a função primordial é essa. Tanto é que vira e mexe um conselho ou outro tenta proibir um profissional de divulgar uma pós-graduação que tenha feito em alguma instituição reconhecida pelo MEC, mas não reconhecida pelo conselho como um curso de qualidade, e o conselho perde. Judicialmente que eu estou falando. A OAB vai lá e divulga uma lista. Somente 15% dos quase 2.000 cursos de direito no país tem o selo de qualidade da OAB. Beleza, mas as pessoas que formarem nesses outros 85% de faculdades não reconhecidas como de qualidade pela OAB, se passarem na prova da ordem, serão advogados iguaizinhos. Iguaizinhos. Então, uma coisa é o conselho fazer sugestões de qualidade, uma coisa é o conselho dar selo de qualidade, uma coisa é o conselho orientar requisitos para se considerar especialista, isso está ok. Agora, impedir o exercício profissional pleno e autônomo, sem nenhuma titulação a mais, além do que a lei exige, sem nenhuma supervisão, isso o conselho não pode. Não pode. De novo, havendo um ato prejudicial a algum consumidor, que ocorra a fiscalização e a punição proporcional e legal. Tirando isso, o conselho não pode fazer nada além disso. Cobrar as anuidades, claro. Então, que fique bem claro isso. Conselho profissional como função primordial é fiscalização do exercício profissional e não imposição de requisitos para o exercício legal, porque isso compete à lei. A lei. Quem dirá associações de direito civil? Eu, você e mais meia dúzia podemos redigir um ato constitutivo de uma associação, registrar no cartório, só no cartório de pessoas jurídicas, porque não é uma empresa, então não precisa de registro na junta comercial, e temos uma associação. Aí nós vamos mandar na profissão, nós vamos fiscalizar a profissão, nós vamos ditar regras e normas. Isso não existe, isso é balela, tá? E nem, de novo, numa lei passa, nenhuma lei passa. Vai ter uma lei que a associação vai fiscalizar a profissão. Mentira, não passa. O STF já declarou inconstitucional matéria semelhante. Somente os conselhos, autarquias criadas por lei federal podem fiscalizar o exercício profissional. Nenhuma associação pode. A Associação dos Psicomotricistas tentaram e a lei foi, esses dispositivos foram vetados no PL. Esses dias uma associação tentou emplacar uma lei federal aí de análise do comportamento. A própria deputada pediu o arquivamento. Então, assim, não rola. A associação não manda em nada, tá? Então, são importantes, mas não manda em nada. Conselhos fiscalizadores do exercício profissional. É isso.